Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Hoje nós recebemos aqui o estrategista em finanças, Júlio César Damião Soares, que fala conosco de Belo Horizonte e também é professor e conselheiro independente de empresas. Júlio, bem-vindo aqui à TV 247. Tudo bem com você? Olá, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, tudo bem? Vamos aí falar desse assunto extremamente complicado, né? Extremamente complicado, extremamente importante. Bom, eu convidei o Júlio para falar conosco sobre o tema das Americanas. O Júlio tem feito posts muito importantes no LinkedIn, no Instagram, tem feito vídeos e que tem tido muita repercussão sobre o caso. Desde o início dessa crise, que claramente apontou aí para uma fraude contábil. Júlio, já acho que já se passou mais de um mês desde o início, né? A gente está aqui agora, meados de fevereiro. Qual o balanço que você faz dessa crise e como é que você vê o futuro das Americanas depois de tudo que já se sabe até agora? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é que ainda não tivemos nenhum retorno da Americana sobre efetivamente o que aconteceu. Então, a gente teve o presidente antigo, o CEO, que não se pronunciou. A gente teve o CFO, né, que cuida das finanças da empresa, que também não se pronunciou. Tivemos as empresas de auditoria que também não se pronunciaram, o conselho de administração da empresa não se pronunciou, o conselho fiscal também não se pronunciou. Então, com relação a... já tem 30 dias aí desse caso da Americanas, o mercado está no escuro. A gente sabe que aconteceu esse rombo de 20 bilhões, sabemos das consequências nas ações, de prejuízo de todo mundo, mas a gente ainda não sabe, né, o que efetivamente aconteceu. Agora, é fraude ou não é fraude? Numa empresa do tamanho da Americanas, você erra 200, 300, 400, até 500 milhões. 20 bilhões é muito dinheiro, é muito erro, é muita inconsistência fiscal, e é por isso que a CVM entrou lá dentro da Americanas para investigar, o Conselho também Regional de Contabilidade também entrou lá dentro, para efetivamente entender como que esse rombo de 20 bilhões desse tamanho pelo Sérgio Real, pelo menos nos últimos 7 anos, o que aconteceu lá dentro. Então, pegou muito mal para o mercado, pegou muito mal para o mercado financeiro, pegou muito mal para a própria, né, lojas americanas. E agora ela entrou em recuperação judicial. Mas o que chama atenção não é a empresa entrar em recuperação judicial. O que chama atenção é a velocidade que tudo aconteceu. Então, você tem o Sérgio Real, ele vem no dia 11, se não me engano, solta um fato relevante que tem um prejuízo, um rombo de 20 bilhões. Aí o mercado todo assusta. Aí no outro dia, ele faz, né, uma declaração mais aprofundada, explicando, e a ação ela despenca de R$ 12 para R$ 1,81. O pessoal ficava me perguntando se a ação valia a pena comprar. Eu falei, não vale comprar, a ação ainda está cara. Uma semana depois, a empresa entra em recuperação judicial porque ela usou um instrumento de recuperação judicial que chama uma tutela para que ela não pagasse os créditos que ela devia para os bancos. Ou seja, os bancos estavam cobrando dela e ela entrou na recuperação judicial justamente para ter tempo para negociar com os bancos, o que também pegou muito mal. Então, assim, e hoje a ação, olhei aqui agora, R$ 1,01. É uma empresa que está sem caixa. O que chama muita atenção do mercado é que os acionistas não colocaram dinheiro. Então, uma coisa é ser cometido um erro, ter dado prejuízo, e os acionistas acreditarem na empresa e aportar, e principalmente quem são, né? Que é o trio que comanda a Ambev, é um trio que tem um patrimônio muito maior do que as americanas. Então, o que chama atenção é que eles não quiseram fazer nenhum tipo de aporte, né? Então, e agora tem a recuperação, daqui a pouco começam a ter as demissões, isso é muito claro. Eu acho que você tocou no ponto central, Júlio, quer dizer, que é exatamente isso. Se os acionistas não colocam dinheiro, eles não acreditam no futuro da empresa sem a fraude, né? A empresa só existia dentro de um sistema fraudulento, que agora chega ao fim. Essa empresa não vai ter mais crédito bancário, naturalmente. E é possível que os bancos, inclusive, cortem o crédito de outras empresas desse trio. Os fornecedores não vão querer mais fornecer para as americanas. Você diria que a gente está numa situação de uma empresa caminhando para uma situação de falência? Eu já posso colocar para você que ela já está falida.
por alguns motivos, até que você colocou. Primeiro, ela já não tem crédito e não tem, eu não sei se, né, fazendo uma pequena explanação aqui de risco sacado. O risco sacado é quando o banco financia o fornecedor da Americanas e a Americanas paga o banco depois com prazo maior. É isso que é o risco sacado. Então, essa movimentação dos bancos não existe mais. Então, a Americanas está sem crédito, ou seja, se ela quiser comprar do fornecedor, ela vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso, do próprio caixa que ela não tem. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, ela não tem a credibilidade que ela tinha antes. A movimentação nas vendas online dela, ela já caiu muito. Então, quer dizer que as vendas caíram. Segundo, pela imprensa, ela tinha, e essa notícia é de um mês atrás, ela tinha 4 meses de estoque. Então, se você não tem dinheiro, se você não tem crédito, se os acionistas não querem colocar dinheiro, ela basicamente ela faliu. Então, agora é efetivamente entender como que vai ser a Americanas daqui para frente. Então, ela daqui a pouco, ela se comprometeu até março de não demitir os funcionários, mas vocês podem ter certeza, depois de março, vai ter uma grande demandada de funcionários, vai ter um desligamento em massa muito grande. Ela não vai dar conta mais de pagar os fornecedores. Ela já avisou para os shoppings que ela não vai pagar os aluguéis atrasados, ela já avisou para os shoppings. Os shoppings já entraram com o processo para receber os aluguéis. Então, é a questão de essa inconsistência contábil que tem uma... Assim, está muito esquisito esses 20 bilhões. A gente tem a falta de confiança dos próprios acionistas, a falta de confiança do mercado e uma empresa que não vai conseguir mais se sustentar porque não tem crédito. Então, é uma empresa falida. Sinto dizer, né, eu coloquei isso no meu post de uma forma muito bem clara, mas é uma empresa que 3, 4 meses para frente ela já vai ser outra empresa, já está completamente falida. Vai começar a entregar as lojas, os pontos, demitir os funcionários, como você colocou. E aí, nesse contexto, Júlia, eu te pergunto o seguinte, quer dizer, se essa falência era praticamente inevitável, dada, vamos dizer assim, a inconsistência real da atividade real da companhia, a recuperação judicial não é um erro? Essa recuperação judicial ter sido concedida pelo Poder Judiciário, porque ela não está simplesmente servindo para institucionalizar um calote? A recuperação judicial é um instrumento legal, né? Então, as empresas que têm dificuldade usam isso e a boa-fé da recuperação judicial é usar a recuperação judicial para ganhar tempo, para se reerguer, para negociar corretamente com os fornecedores, para estar ali um momento ali de equilíbrio. Quando você tem recuperação judicial, o judiciário ele coloca as pessoas lá dentro para ajudar a empresa a se reerguer, né? Então, é um instrumento legal. Agora, pouquíssimas empresas saem da recuperação judicial. A gente teve agora, vou dar alguns exemplos para você. A Livraria Cultura não conseguiu e foi decretada a falência dela, estava em recuperação judicial. A própria Oi, que é muito famosa, ela estava em recuperação judicial, saiu e agora, novamente, está prestes a entrar novamente em recuperação judicial. Então, pelo histórico que a gente tem, pela estatística, menos de 1% das empresas que entram em recuperação judicial conseguem sair, que é o maior drama, né? Principalmente para Americanas. Então, por isso que os bancos entraram com ações judiciais, inclusive para que ela saia da recuperação judicial, para que eles possam negociar de uma forma diferente com elas. Então, tem sim uma questão de ganhar mais tempo pela recuperação judicial, mas especificamente da forma como tem sido com Americanas, com todo o cenário, tudo que eu coloquei aqui, a recuperação judicial é só uma questão de ganhar um pouco mais tempo para decretar a falência. Júlio, e aí olhando a situação dos acionistas, né, que você falou, olha, 3 pessoas que tinham muito... Até outro dia, ontem eu estava lendo a entrevista de um presidente de banco, e ele falou, o banco foi induzido ao erro ao emprestar, porque na verdade havia a reputação desses acionistas, que eles usavam, inclusive, para, na verdade, atrair investidores do mercado de capitais, as pessoas que compravam e vendiam ações. Quando você olha essa ação, que já caiu praticamente 90%, a empresa que caminha para um fechamento, virou uma ação, um papel especulativo, né? Que pode subir 30% num dia, cair 50% no dia seguinte. Qual a lição que fica para o mercado de uma empresa que era reconhecida como uma empresa sustentável pela Bovespa, estava nos índices de governança? Que lição que isso deixa para os investidores? Isso deixa uma preocupação muito grande, porque, em tese, ela não só estava no nível de governança da CVM, como ela foi auditada por 2 empresas a gente chama de Big Four, uma das Big Four.
KPMG e PwC. Então, você tem auditorias importantes auditando, você tem a empresa na governança da CVC, você tem o trio como base de gestão corporativa e você tem até os resultados passados como resultados positivos. Então, tudo levava a crer, né, que efetivamente era uma empresa que tinha, sim, as suas dificuldades, porque é varejo no Brasil desde 2020 está caindo muito, mas nunca que teríamos um tipo de problema como esse. Então, ainda temos que aprender muito com essa lição. Essas investigações que vão acontecer, a gente não pode perder de vista. Essas investigações, como também aconteceu na crise do subprime de 2008 dos Estados Unidos, essa crise vai ensinar muito para a gente em termos de controle, em termos de processo e em termos de investimento. De tempos em tempos a gente passa por isso. Se for parar para lembrar, em 2000 a gente teve a bolha da internet. Até 1987 a gente teve a Segunda-feira Negra nos Estados Unidos. A gente teve 2008, que foi a bolha dos Estados Unidos. 2020 não conta como bolha, foi uma questão sanitária, mas também, né, um ponto muito fora da curva. E os investimentos caíram muito. E agora, especificamente, a questão da Americanas. Então, de tempos em tempos, a gente tem grandes problemas no mercado de governança, que a gente tem que aprender. O mercado é mutante, mas não justifica, tem que ser apurado. Júlio? Alô, alô? Acho que teve um problema de conexão. Vamos ver se ele consegue se reconectar aqui. A gente pode voltar nesse mesmo link aqui dentro de instantes. Espera aí. Oi, voltou? Oi, voltou. Não, foi só uma oscilada. Eu sabia que ia voltar. Às vezes eu sei que você está num temporal aí em Belo Horizonte. Eu queria te perguntar, então, você falou o seguinte, quer dizer, tem que se apurar muitas responsabilidades. Como é que você vê a responsabilidade, inclusive criminal, dos controladores, que eles se colocavam como acionistas de referência, mas tudo indica que eles eram os controladores que de fato davam as cartas. Você acha que isso aí tem que avançar para responsabilização criminal também? Bom, acho que a investigação vai dizer, né? Não só se for o caso deles, mas das pessoas também que conduziram essa questão da Americanas. Agora, tem o processo administrativo e tem o processo criminal. Agora, o que aconteceu ali foi muito grave. Ninguém, sabe, 20 bilhões é muito dinheiro para, sabe, para ser um erro, uma inconsistência contábil, né? É só para você parar pela memória, qual é efetivamente, assim, eu só lembro de uma empresa na história que teve um caso parecido com a Americanas, que foi a Enron, dos Estados Unidos. E ali também foi comprovado que foi uma fraude. A ação dela caiu de R$ 90 para 30 centavos, se não me engano. Então, só teve um caso assim, grande no mundo que eu me lembro que foi a Enron. Agora, as investigações é que vão dizer. Agora, eles são o grupo, né, o trio, eles são acionistas majoritários. A cultura veio deles, que é a mesma cultura, né, colocada na Ambev e no outro grupo. Eles se pronunciaram, eles lançaram uma nota, né, no mercado, eles se pronunciaram de que eles não sabiam do que estava acontecendo, até porque eles têm na cultura o que eles chamam de contratar as pessoas certas, né, para gerir as empresas. Mas sim, como acionistas, né, majoritários, eles têm que responder por essa questão e tem a obrigação de falar para o mercado efetivamente o que aconteceu. Agora, tiveram ali também, muito divulgado pela imprensa, várias pessoas, inclusive vários diretores da Americanas, que antes de estourar essa questão dos 20 bilhões, venderam ações, né? E isso está divulgado na imprensa e também tem que ser apurado. Então, a gente está falando de uma inconsistência contábil, vamos chamar aqui, que é muito esquisita. A gente está falando de informação privilegiada, a gente está falando de falta de confiabilidade perante os bancos, porque enquanto eles estavam negociando com os bancos, eles estavam entrando com a recuperação judicial e não informaram ninguém, né? Então, tem muita coisa esquisita. E com 30 dias, e não tivemos nada ainda, é mais esquisito ainda. A Americanas soltou uma nota ontem. Não o trio, a Americanas. E eu bati muito na nota no LinkedIn. Eu vi. Eu tenho aqui o seu post no LinkedIn, inclusive, sobre isso aqui, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Agora, você falou de vários crimes aí envolvidos e você citou o caso da Enron também, né? A Enron, ela teve como consequência o dono da Enron e o fim da Arthur Andersen. A Arthur Andersen acabou.
Como é que você vê a avaliação? Como é que você avalia o caso da PwC nesse episódio? Eu tenho colocado nos meus posts que a PwC ela tem que se pronunciar. Até agora ela não se pronunciou e eu só vi uma notícia que ela se pronunciou numa ação judicial que foi entrada contra ela e pelo que eu li, ela afirma que ela não fez nada de errado. Mas eu coloquei aí nos meus posts que o cheiro da Arthur Andersen está batendo forte na PwC. A marca dela, com certeza, né, ela tá prejudicada, a integridade das informações, a curiosidade da auditoria. Então, se ela efetivamente só se pronunciar no judiciário e não vir a público se pronunciar, ela vai arcar com uma consequência de que o silêncio dela muitas vezes pode ser interpretado como: olha, eu não tenho o que falar porque eu não vi o rombo dos 20 bilhões, então eu vou ficar quieto aqui. É isso que o mercado está interpretando. Aquilo que o senhor link. Desculpa, pode falar. Eu coloquei isso nos meus posts e, inclusive, eu tenho né, amigos na PwC e eu coloquei isso para eles. Olha, vocês têm que se posicionar, vocês têm que falar alguma coisa para o mercado, porque vai pegar muito mal, né, essa questão do rombo dos 20 bi. E na nota do trio, não da Americanas, na nota do trio, ele joga a bomba para cima da PwC, eles jogam a bomba para cima da PwC, eles falam: olha, a PwC é que auditava Americanas. Eles falam na nota que a PwC não viu a fraude, os credores também não viram a fraude. Quer dizer, se eles não viram, como é que a gente pode saber que a gente estava dando uma fraude? Era mais ou menos isso. Mas você falou a nota que você postou ontem sobre a nota da companhia, né? Por que você acha que essa nota foi tão inconsistente? Quer dizer, ela tenta ganhar tempo para manter a empresa em operação? Eu acho que ela é inconsistente, eu acho que é uma nota amadora. Por que é uma nota amadora? Pelo nível que foi, pelo prejuízo que gerou para a sociedade, ainda vai gerar muito para os funcionários, para os investidores. Então, eles colocam ali que o esforço é o principal ponto que eles estão atuando, sim, com certeza, mas o esforço que eles tiveram ainda não levou os acionistas a terem confiança para colocar dinheiro na empresa, de fato. Eles colocam ali que os clientes é o principal parceiro deles, sim, é verdade, mas eles não respondem na nota a uma pergunta simples. Se eu comprar no site da Americanas, você Americanas, que está em recuperação judicial, que não tem dinheiro, que o acionista não acredita, como é que você vai entregar o meu produto no prazo certo? A nota não especifica isso. Outra coisa, a nota coloca que a recuperação judicial autorizou a emissão de 2 bilhões de reais de emissão. Não fala que instrumento que é, mas a gente fala que é um instrumento chamado debêntures, quando a empresa emite dívida para pagar depois, chama-se debêntures. Desses 2 bilhões, 1 bilhão o acionista colocaria e 1 bilhão iria para o mercado. E eu faço um questionamento ali: quem vai querer comprar debêntures da Americanas? Segundo ponto, 2 bilhões resolve o problema da Americanas? Nunca. E outra coisa, por que os acionistas estão esperando debêntures? Por que não pega o dinheiro e faz o aumento de capital lá, que é o aporte para colocar na empresa? Né? Então, nada disso aconteceu. Então, foi uma nota amadora, uma nota que não trouxe uma confiabilidade no mercado de que ela efetivamente está querendo sair da recuperação judicial. Foi isso que eu coloquei no meu LinkedIn. Inclusive saiu uma nota no Lauro Jardim, no fim de semana, em que o Beto Sicupira teria tido a primeira reunião com os credores, virou e falou: nós temos um problema, né? Como se o problema fosse dos credores daquele tipo: olha, a dívida é um problema seu. Como é que está o clima no mercado em relação a essa empresa? E depois vou te perguntar sobre outras empresas do grupo, dos acionistas, né? No fim de semana também circulou essa foto, né, do Jorge Paulo Lema se divertindo em Miami, jogando tênis. O que está sendo dito no mercado, você que frequenta esses fóruns, grupos de investidores, enfim? Eu vejo assim, o mercado perdeu a confiança na Americanas. Então, a gente tem alguns bancos já soltaram os resultados agora. Então, o Santander não veio com resultado, o lucro caiu por causa da Americanas. O Bradesco, o lucro caiu por causa da Americanas. O BTG Pactual, apesar do lucro da Americanas, ainda conseguiu ter lucro. O Itaú também conseguiu ter um lucro bem menor, mas puxado pela questão da Americanas. Então, todos os bancos que emprestaram para Americanas, tiraram do contas a receber e julgaram para a conta de prejuízo.
E isso diminuiu o lucro deles. E isso aconteceu e está acontecendo. Agora, com relação à foto do Jorge Paulo, eu vejo que nós perdemos muito uma coisa que se chama empatia e exemplo. Vou te dar um exemplo. O presidente da Vale, quando teve aquele problema aqui em Minas Gerais, né, estourou a barragem, na Câmara dos Vereadores, estava ali uma audiência ali, ele estava lá e eles pediram que todo mundo se levantasse com 1 minuto de silêncio em detrimento das pessoas que morreram. E ele não se levantou. Isso está na imprensa e chamou muita atenção. Então, todo mundo ali e ele não se levantou. Então, o Jorge Paulo, com essa foto, se divertindo em Miami e principalmente os funcionários, a incerteza dos funcionários, eu acho que é um tipo de aparição, principalmente nesse momento, desnecessária, porque só agrava uma situação que já está péssima. E você vê repercussões em outras empresas deles? Quer dizer, uma desconfiança que possa se alastrar para a Ambev, para outras companhias? Olha, a Heinz também teve o mesmo problema que a Americanas teve com essa questão contábil. Inclusive, ela foi multada nos Estados Unidos. Isso é fato. Okay? Ela foi multada e eles são os controladores. Há um tempo atrás teve uma notícia da questão da Ambev, que também estava com problema contábil, mas ainda não foi comprovado. Quando acontece um problema pelo nível da Americanas de 100, 200 milhões, 300, até 500 milhões, que é altíssimo. Ok, é uma inconsistência, um erro, todo mundo errou, mas 20 bilhões, todo mundo começa a prestar atenção nas outras empresas. Então tá todo mundo... E outra coisa, não só as empresas do grupo, todo mundo começou a se questionar as outras empresas do varejo. Essa contabilização que aconteceu errado na Americanas, que basicamente é uma conta que era para ser colocada nos juros, era colocada na conta de fornecedor. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas o negócio é esse. Não, mas é importante você explicar didaticamente, quer dizer, por quê? Quer dizer, isso aí que tem que estar registrado como dívida não estava, né? Então vou explicar. Eu sou um fornecedor da Americanas e vou vender para ela R$1.000. Aí a Americanas fala assim, a Americanas vai me pagar com 30 dias. Mas a Americanas chega para mim e fala assim, você quer receber antes dos 30 dias? Quero. Eu não quero esperar os 30 dias, não. Beleza, eu tenho um banco aqui, o banco vai te antecipar o valor. Mas ele não vai te antecipar os 1.000, ele vai te antecipar os 900. Você quer? Aí eu falo assim, eu sou fornecedor, quero. Beleza. Aí a Americanas vira para o banco, que pagou os 900. Eu falo assim, banco, eu ia pagar o fornecedor com 30 dias, mas eu não vou pagar mais o fornecedor com 30 dias. Eu vou pagar você, banco, com 60 dias. Ou seja, o fornecedor recebeu, em vez de 1.900, mas recebeu antes do prazo. Americanas, que era para pagar R$1.000 em 30 dias, agora vai pagar R$1.000 em 60 dias, só que para o banco. Até aí não é nenhum tipo de problema. O varejo inteiro faz isso. E é uma operação chamada risco sacado, que é muito praticada no varejo. Porque o fornecedor recebe antes, tem caixa, e a empresa de varejo, ela ganha tempo para pagar, ou seja, o fornecedor entregou a mercadoria, eu vendi a mercadoria, recebi só depois que eu vou pagar o banco. No caso da Americanas e do varejo, eu estou falando de 30 dias aqui, mas a gente está falando de 90, 100, até 180 dias de prazo para pagar. Okay? O problema não é esse. O problema é como isso foi contabilizado. O que deveria ter sido feito? Os R$900, a Americanas deveria ter colocado na conta de fornecedores, e os R$100 da diferença, ela teria que ter colocado como na conta de juros. Por quê? 900 foi antecipado fornecedor, e a diferença de 100 eu estou pagando para os juros, pagando juros para o banco. O que a Americanas fez? Ela não colocou os 100 na conta de juros, pegou o que era para ser lançado em 900 na conta fornecedor e abateu os 100 e colocou 800. Não sei se ficou muito bem claro. Era para colocar 900 na conta fornecedor e 100 nos juros. Ela não colocou os 100 nos juros e abateu dos 900 e colocou 800 na conta fornecedor. Qual que é o impacto disso? O impacto disso é muito sério. Primeiro, todo mundo se perguntava cadê a dívida da Americanas? Porque todo mundo olhava ali e falava, mas cadê os 20 bilhões? E estava ali subtraindo a conta de fornecedor. Outro ponto, quando você não coloca na conta de juros, você aumenta o lucro.
Porque se você Não, tem mais claro, não, lucro, diminui o isso aí que você lucro. está falando é uma explicação técnica de contabilidade, mas deixa claro que isso aí só chegou a esse tamanho porque vinha sendo feito há muito tempo, né? Não Pois era um é. erro contábil, era uma decisão de esconder exatamente uma dívida que não aparecia no balanço, para que ela não aparecesse no balanço. Esse é o grande questionamento. E vou falar uma coisa: isso não é uma coisa, isso é uma coisa simples de fazer. Inclusive, olha que você vê as consequências. A CVM foi questionada sobre como que tem que ser feito o lançamento. Tem que abater o 100 dos 900 ou tem que colocar o 100 nos juros? A CVM, em 2016, ela colocou que os R$ 100 tinha que ser lançado nos juros. Tem uma determinação da CVM. Então, o mercado está fazendo exatamente essa pergunta que você está fazendo. Pô, mas será que o CEO, o CFO, a empresa inteira não viu os lançamentos errados? Será que a Essa empresa de determinação da auditoria... CVM era específica sobre o caso Americanas? Oi? Essa determinação da CVM era específica sobre o caso Não, Americanas? não. Era Ela geral, no mercado. geral, né? Então, foi uma pergunta para as auditorias. Pô, auditoria, por que vocês não viram isso? Agora, tem também uma questão dos próprios bancos. Quando os bancos dão crédito, eles também fazem uma análise correta do balanço do DRE da empresa. Agora, não dá também para falar que os bancos, eles não... É porque, como foi subtraído dos 900 e estava 800, ficou um negócio complicado de enxergar. Então, todo mundo começou a fazer as perguntas. Como é que aparece 20 bi? E a principal pergunta que ficou é a seguinte: como que o Sérgio Real, com 9 dias, ele assumiu, 9 dias depois, ele lançou um fato relevante no mercado, falou, tem um rombo aqui de 20 bilhões. Então, como é que o Sérgio Real, com 9 dias, pegou isso, viu isso, e até por ele, isso acontecia 7 anos atrás, como é que isso não foi descoberto antes? E o valor é muito grande. Então, é por isso que tem que ter os órgãos administrativos, mas com certeza tem que ter Ministério Público, tem que ter polícia, tem que apurar, porque ficou muito, muito esquisito isso daí. Não, muito boa a sua explicação do ponto de vista técnico, inclusive. Você falou do Sérgio Real. Ele viu em 9 dias, mas depois passa a colaborar com os próprios acionistas, né? E depois acabou sendo afastado, entrou uma outra empresa lá para negociar com os credores. Você acha que o Real é um cara que foi independente nessa história ou foi alguém que foi contratado para, tipo assim, apontar o problema e tentar encontrar uma solução, uma saída honrosa para o caso? É difícil dizer, a gente tem essa tese sua e tem a outra tese de que ele realmente foi lá para tentar resolver, até porque o Real ele era presidente do Conselho de Administração do Santander. O Santander era um dos principais credores da Americanas. Então teve essa tese, que ele foi lá para tentar resolver, aí ele viu esse problema todo e pensou assim, eu tenho que explicar para o mercado isso daqui, porque esse negócio é muito sério. Ou efetivamente ele já sabia do caso, foi colocado lá para dar notícia, né? Então a gente não sabe o que aconteceu. O que a gente tem que se balizar é o seguinte: se ele descobriu em 9 dias, foi a pior incompetência empresarial que uma empresa brasileira pode ter tido, porque se um CEO ele descobriu isso em 9 dias, todo mundo da Americanas, principalmente da alta gestão, não sabe o que está fazendo. Se ele foi lá, de boa fé, para tentar ver, assumir e tal, e viu o rombo, eu quero deixar claro aqui que dos dois casos ele fez certo por uma empresa aberta na Bolsa. Toda vez que acontece um erro, principalmente nesse nível, chama-se fato relevante. Tem que avisar o mercado o que está fazendo, né? Então ele fez o fato relevante e ele fez certo. Agora, uma coisa é certa, ele não quis ficar lá para resolver. Tanto que no pronunciamento dele ele fala, eu vim para crescer a companhia, mas em outras linhas ele colocou, eu não quero ficar aqui para consertar esse problema, né? E aí, educadamente, ele se posicionou, acredito eu, né, junto aos acionistas para, né, para explicar ali ou conduzir alguma forma ali de transição para o novo CEO, e depois saiu da Americanas e saiu também do Conselho de Administração do Santander e assumiu o outro Conselho de Administração de outra empresa. Mas o que fica para o mercado tá muito esquisito, e se ele efetivamente viu em 9 dias, tem muita gente incompetente na Americanas que tem que responder por isso. É um caso para ser investigado. Júlio, eu queria muito te agradecer, foi muito esclarecedora a sua entrevista.
e quero que a gente mantenha contato aqui para falar sobre temas de mercado de capitais e espero que não em novas crises desse tamanho, que isso não se repita mais. Obrigado a você, forte abraço. Muito obrigado, prazer estar aqui. Vamos nos falando, 2023 está com emoção e vai ter muito mais emoção aí, pode ter certeza disso. Obrigado, abraço. Um abraço.